Nós ainda estamos num nível de consciência política muito baixo. Nós não temos a exigência de nossos direitos. A gente tem que cobrar do poder público respeito aos nossos direitos. A regra atual, se você quiser saber se nós vamos propor alguma coisa, é a continuidade do que existe hoje. Ou seja, hoje você tem uma regra que me parece muito mais inteligente, muito mais efetiva, que é a regra chamada 85-95. Ou seja, as pessoas que contribuíram com um certo número de anos e que solicitaram a aposentadoria com uma certa idade, soma o número de anos de contribuição com o número de anos em que você tem de idade. Se isso der 85 no caso das mulheres ou 95 no caso dos homens, você se aposenta integralmente. Se não der, no caso dos homens, se você contribuiu com 35 anos, você pode se aposentar e você se aposentaria com uma redução sobre o seu valor de aposentadoria, que é o fator previdenciário atuando aí. Ora, se você tem essa regra que dá um peso importante ao número de anos de contribuição e à idade em que você solicita a aposentadoria, isso já é um ótimo regulador no sentido de que as pessoas vão tomar cuidado de não se aposentar, se for por decisão pessoal, antes do tempo, porque estariam prejudicando a sua própria aposentadoria. Além disso, essa regra ela é flutuante, porque a cada ano aumenta um pouco esse número 85-95. E já está aprovado uma modificação na qual esse 85 passaria a 90 e o 95 passaria a 100 em alguns anos. Isso sempre vai poder ser alterado e modificado conforme as necessidades e a evolução demográfica da população. Se você tem uma regra que funciona, se você tem falta de gestão no sistema, se você tem um grande sonegador, que é o agronegócio, se você tem grandes sonegadores, que são os bancos, que são os grandes capitais no Brasil, e se você tem um monte de desvios que não são regulados pelo poder público, que não tem fiscalização para isso, tudo isso, nos anos que vêm, daqui a 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos, terá que ser melhor. A sociedade vai cobrar isso. O impacto disso vem em cima dela. E se não há cobrança, o que o poder público faz? Aquilo que sempre fez, atravessando todos os governos até agora. Simplesmente, esse poder público se vende ao poder econômico e se alia ao poder econômico. Está pouco se lixando para a sociedade e enfia a goela abaixo tudo o que quer no Congresso Nacional. Se a sociedade vai continuar permitindo isso, eu não sei. Mas se isso não for tolhido, se isso não começar a ser combatido, o roubo todo vai cair em cima de você, da sua família, dos seus amigos, da sociedade. E essa mudança é fundamental. E a oportunidade para isso é essa discussão da Previdência que não existe. Só existe a propaganda do governo milionária nos meios de comunicação. Ou seja, esses meios de comunicação, TV, rádios, jornais, revistas, tudo comprado para defender a reforma da Previdência. Com que dinheiro que o governo está pagando isso? Com o seu dinheiro. É com esse dinheiro que o governo assalta você, através dele diretamente e através dessa grande mídia que só defende a reforma da Previdência Social, sem discussão, sem transparência, sem provar aquilo que fala, né? E sem uma base que respeite minimamente a sociedade. Uma outra questão que é levantada
e colocada como privilégio, eliminar os privilégios. Claro que devem ser eliminados os privilégios. Pensões e aposentadorias acima do teto da Previdência Social de R$ 5.500 poucos reais devem ser olhados com muito cuidado. Claro que o direito adquirido é respeitado, mas daqui para frente a sociedade tem que ficar muito esperta e olhando como é que estão as aposentadorias dos políticos, como estão a aposentadoria dos juízes, como estão as aposentadorias dos procuradores, como estão a aposentadoria dos inspetores fiscais, que são as categorias do funcionalismo público que mais ganham. Aposentado da Previdência Social ganha em média R$ 1.500 por mês. Ora, uma pessoa com R$ 1.500 por mês, numa certa idade, com despesas de saúde muito maiores do que o normal das pessoas que estão em idade de trabalho, não é nada grande valor que o governo quer barrar. Eu acho que a discussão agora tem que se voltar para aqueles que ganham acima desse teto, para que haja um sistema de convergência do setor público para o setor da Previdência Social privada, que é esse que tanto se fala. Será que o governo Temer desistiu da reforma da Previdência? Meu nome é Danilo Strano e esse é o Olhar Strano. A Justiça Federal parece ter destruído a última tentativa de Temer de convencer a população que a reforma da Previdência poderia ser positiva. A decisão da Justiça disse que a propaganda que defendia a reforma da Previdência era mentirosa, ela não dizia a verdade e, por isso, ela não deveria ser mais vinculada. Os líderes do governo já haviam dito a Michel Temer que só uma pressão popular poderia fazer a reforma passar na Câmara dos Deputados. Logo, o governo Temer, tão impopular, precisava da população para aprovar uma reforma. A reforma trabalhista e as defesas do impeachment, Temer conseguiu passar com facilidade, mas essa reforma parece que será bem improvável que ele consiga a vitória. O PSDB, aliado de tantas horas, já se mostrou contra a reforma do jeito que ele está e vai se reunir na próxima semana para abandonar o barco. O defensor do governo e presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já avisou que faltam muitos votos. Mas por que será que os parlamentares então estão abandonando essa reforma? Bom, a resposta é muito clara. O governo vai adiar o quanto puder porque ele sabe que não vai ganhar. Os parlamentares sabem que quem apoiar a reforma da Previdência dificilmente terá votos ano que vem para ser eleito novamente. E como as propagandas mentirosas do governo estão sendo barradas, fica inviável defender essa reforma. Então, não adianta Temer esperar a pressão popular. Assim como seu governo tão impopular, essa reforma não passará. Muito obrigado pela sua participação. Está sendo muito interessante o debate que eu estou acompanhando na minha página. É importantíssimo que você continue participando. Indique a nossa página, que é um centro de debates com ideias que variam de A a Z. E o importante é isso, porque através da diversidade de ideias que a gente cresce e aprende e com isso a gente avança. Muito obrigado.